Assunto de hoje do Cai na Prova, galera. MOL! Muito bem, galera, então vamos para a nossa aula de MOL. Só que antes de falar de MOL, nós precisamos falar da constante de Avogadro, que é o cara que você viu na imagenzinha lá, certo? Avogadro. Amadeu de Carlo Avogadro foi o primeiro a tentar, entender quantas partículas nós teríamos no valor numérico que seria igual à massa atômica ou molecular de uma espécie. Já de cara eu vou pedir para você. Tem uma aula no nosso canal e no nosso site, o módulo 9, aula 1, que fala sobre a massa atômica e a massa molecular, tá? Seria interessante que você visse essa aula para entender legal essa aula sobre mol, tá bom? Então, se você não assistiu, sugiro, pare essa aula, vá para o módulo 9, aula 1, aula sobre massa atômica e massa molecular, depois você volta para essa aula de mol. Combinado? Se você já sabe bem o que é massa atômica e massa molecular, continue comigo. Por exemplo, vamos supor o carbono, cuja massa atômica é 12U. Surgiu na cabeça desse nosso amigo Amadeu Avogadro a seguinte dúvida: e se eu tivesse um pratinho e nesse pratinho eu pegasse carbono suficiente para que a balança me mostrasse o mesmo número, 12, só que em gramas, unidade mais conhecida por nós? Quantas será que seriam as partículas que eu teria aqui dentro? Avogadro não conseguiu fazer essa determinação, mas hoje, depois de uma evolução de algumas técnicas, foi possível ver. E os caras que conseguiram chegar nesse valor fizeram uma homenagem ao Avogadro, dando o nome desse número à constante de Avogadro, certinho? Então, ele percebeu o seguinte: a quantidade de partículas que tinha aqui dentro era 6,02 vezes 10 elevado a 23, no caso, átomos, porque eu estou falando de átomos de carbono. Ah, tá. E se fosse molécula? Então, vamos pensar, por exemplo, na água, cuja massa molecular, é 18 unidades de massa atômica. E se eu tivesse, então, um recipientezinho e nesse recipientezinho eu pegasse água suficiente para que a balança me mostrasse o mesmo valor numérico, porém em gramas? Qual será que seria a quantidade de moléculas que eu teria aqui dentro? E qual não foi a surpresa dos caras quando eles viram que tinha 6,02 vezes 10 elevado a 23, no caso agora, moléculas de água. Por que agora é molécula, profs? Porque eu estou falando da molécula de H2O, ok? Então, eles perceberam o seguinte: toda vez que eu pegasse o valor em gramas, que é numericamente igual à massa atômica, no caso de átomos, ou à massa molecular, no caso de moléculas, eu teria lá dentro 602 vezes 10 a 23 entidades daquela coisa, seja átomo, seja molécula, próton, elétron, nêutron, etc. Tá? Então, de novo, pegou o valor que está em U, jogou para gramas, lá dentro você tem 602 vezes 10 a 23 daquilo, no caso átomos e moléculas. Beleza? Esse 602 vezes 10 a 23, quase sempre nós estaremos usando como 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, tá? Então, átomos, moléculas, seja lá o que for. Então, a gente faz uma aproximação aqui, ok? Então, o que você precisa entender agora? Pegou o valor em U de uma espécie, jogou esse valor para gramas, lá dentro você vai ter 602 ou 6 vezes 10 a 23. Pegou o valor em U de uma espécie, jogou para gramas, nessa quantidade você vai ter 602 ou 6 vezes 10 a 23 daquele negócio. Beleza? Vamos ver se você entendeu. Se eu tiver, por exemplo, NH3, amônia,
cuja massa molecular é 17U. Ai, professor, não sei calcular a massa molecular. Então, vai ver a aula 1 do módulo 9 que tem no canal e tem no site, tá bom? Não vou parar nisso. Beleza. Então, ó, peguei a amônia, 17U. Se eu pegar na balança 17 gramas, eu sei que eu estaria pegando, vou aproximar já, tá? 6 vezes 10 elevado a 23, no caso, moléculas, que é um conjuntinho de átomos que a gente está falando aqui. Ok? Outro exemplo. Se eu pegar lá o etanol, C2H5OH ou C2H6OH, 46 unidades de massa atômica. Se eu pegar na balança um total de 46 gramas, eu estaria pegando 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas? Moléculas, conjuntinho de átomos, moléculas de etanol. Beleza! Se eu pegasse, então, o cálcio, que é 40 unidades de massa atômica sua massa atômica. Se eu pegasse ao invés de 40U, certo? Vou pegar numa unidade que é mais comum para nós, gramas, 40 gramas. Eu estaria pegando um total de 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio neste momento, certo? Então, estou falando do átomo. Deu para entender, galera? Pegou o valor em U de uma espécie e jogou para gramas, você tem lá dentro 6 vezes 10 a 23 dessa coisa, seja molécula, seja átomo. Tranquilex? Belezinha? Joia! Nós cientistas, os cientistas resolveram o seguinte: dar um nome para esta criatura. Como assim, brafes? Se eu tiver o H2SO4, ficou longe, calma aí. H2SO4, 98 unidades de massa atômica. Se eu pegar 98 gramas, eu estaria pegando quantas unidades? Diga para mim. Isso, 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2SO4. Beleza. A gente começou a ficar cansado desse negócio de ter que ficar falando quanto que tem? Ah, tem 6 vezes 10 a 23. Aí quanto que tem? Ah, tem 6 vezes 10 a 23. Então aí, foi resolvido dar um nome para essa coisa. Como assim um nome, professor? Por exemplo, se você vai na feira, você fala pro cara: ô meu, me dá 12 laranjas aí. Beleza, o cara te dá 12. Mas tem um nome que você pode dizer e está relacionado a uma quantia. Se você chegar pro cara e falar: meu, eu quero uma dúzia de bananas. O cara já sabe que é 12, mas você não falou que era 12. É o mesmo caso aqui, ó. Dúzia está ligado a uma quantia, certo? Dúzia está ligado ao 12. Centena está ligado a 100. Mol está ligado a uma quantia que é o 6 vezes 10 a 23. Então, quer dizer, um mol de alguma coisa é o equivalente a 6 vezes 10 a 23 daquela coisa. Por exemplo, moléculas ou átomos, se a gente estiver falando de um átomo. Ó, olha só. Se eu pegar, por exemplo, a prata, Ag, cuja massa atômica é 108U. Se eu pegar lá na balança uma quantidade que seja equivalente a 108 gramas de prata, eu estaria pegando lá 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de prata. Só que eu posso falar diferente isso. Ao invés de falar que tem 6 vezes 10 a 23 átomos de prata, eu posso dizer que tem 1 mol de átomos de prata, certo? Então, o que é o mol? O mol é um termo ligado a uma quantidade, certo? Assim como dúzia é um termo ligado a uma quantia. Assim como centena é um termo ligado a uma quantia. Ok? Claro, tem a definição técnica lá do mol, que diz que o que seria um mol? Um mol equivale à quantidade de entidades presentes em 0,012 kg de carbono 12. Quê? Olha só, vamos voltar aqui uma coisa. Ó. Tá aqui o carbono, certo?
0,012 quilogramas são 12 gramas. Então, ó, o que é um mol? Um mol representa a quantidade de entidades presentes em 0,012 quilogramas de carbono, ou seja, a quantidade de entidades presentes em 12 gramas. Quanto que é o número de entidades presentes em 12 gramas de carbono? 602 vezes 10 a 23, aproximando 6 vezes 10 a 23. Então, o que é um mol? Um mol é um termo ligado a uma quantia, certo? Então, tem a definição técnica, belezinha e tal, mas essa definição que eu te dei já te ajuda bastante. Então, o que seria um mol? Um mol é um termo ligado a uma quantia. Qual quantia, professor? 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. Entidades, que medo! Olha só, o que são essas entidades? Pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser próton, etc, etc, etc. Tá bom? Vamos pensar, por exemplo, aqui, ó, CH4. Se a gente fizer a massa molecular dele aqui, ó, vai dar 16 unidades de massa atômica. E se eu pegar na balança 16 gramas, eu estaria pegando 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CH4. Beleza, legal. E eu posso dizer que isso é um mol de CH4, certo? Um mol é um termo ligado a essa quantidade. Então, 16 gramas tem essa quantidade de moléculas. Ou eu posso dizer que 16 gramas é um mol, certinho? Então, qual seria a massa de um mol de uma substância? Bom, depende da substância. No caso do CH4, quanto que é a massa de um mol de CH4? Está aqui, ó, 16 gramas. Isso a gente chama de massa molar. A massa molar do CH4 seria 16 gramas por mol. Como que se obtém isso? Olha que fácil. Se você fizer o cálculozinho aqui, ó, para chegar na massa molecular, a massa molar, que é a massa de um mol, é numericamente igual, só que dada em gramas por mol. Certo? Isso aqui me dá uma informação. Isso aqui me diz que 1 mol de CH4 teria 16 gramas. E se eu tivesse um balãozinho, ó, imagina que você tem um balãozinho de festa, certo? E nesse balãozinho de festa tem 32 gramas de metano. Ixi, professor, agora não sei mais, hein? Porque 16 eu sei que é 1. Ué, então 32 gramas é X. É só você fazer a multiplicação em cruz. Você vai ter 32 vezes 1 dividido por 16. Seria então 2 mols. Ok? Então, ó, resumindo para você, qual a história que a gente chega? Esse emão representa a massa molar da substância. O que é a massa molar? É a massa equivalente a 1 mol de uma substância. E o que é um mol? É um termo ligado a uma quantia. Qual quantia, professor? 6 vezes 10 a 23 entidades. Sejam átomos, sejam moléculas, seja lá o que for. Ok? Esse M aqui, ó, ele varia de substância para substância, certo? Ele varia para cada substância. É muito fácil. Ó, olha só, vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui uma substânciazinha que é o C4H10, que faz parte lá do nosso bujão de gás, tá? É o gás butano. Quanto seria a massa desse negócio? Vai lá pegar a massa do carbono, que é 12U, vezes 4 átomos de carbono, mais 1U, que é a massa do hidrogênio, vezes 10 hidrogênios, nós teríamos 24 com mais 10, 24 não, desculpa, é vezes 4 aqui, né? 48 com mais 10, 58 unidades de massa atômica. Se eu perguntar para você quanto vale esse M aqui, ó, para essa substância? Muito simples, pega esse valor em U, joga em gramas. 58 gramas equivalem a 1 mol de gás butano. E 1 mol seriam 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás butano.
Tranquilidade? Então, ó, isso aqui, galera, é mega útil para você, ó. Isso aqui, ó. Guarda isso aqui no seu coração. Faz um print dessa tela, leva para um cara e faz uma tatuagem. Brincadeira, hein? Ó, claro que é brincadeira, né, professor? Você não acha que eu vou fazer? Ó, a massa molar é a massa de 1 mol de substância e 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 entidades. Tudo bem até aqui, meu amigo? Beleza. Continuando, ó. Então, digamos que eu tivesse 58 gramas do C4H10. Você entende, então, que eu teria 1 mol de C4H10? Beleza? Esse C4H10 ele é constituído de quê, profs? Ele é constituído de carbono e hidrogênio. Em 1 mol de C4H10, quanto eu teria de carbono, professor? Eu teria 4 mols de átomos de carbono. Ah, não entendi. Como é que 1 vira 4? Como que pode 1 mol ter 4 mols lá dentro? Se você tivesse uma dúzia de cadeiras, quantas dúzias de pé de cadeira eu teria? Bom, pensa lá. Uma cadeira tem 4 pés, certo? Uma cadeira tem 4 pés. Então, cada cadeira tem 4 vezes mais pés do que a cadeira em si, certo? Ó, é uma cadeira para 4 pés de cadeira. Então, se eu tiver uma dúzia de cadeiras, você entende que 12 cadeiras teriam 48 pés de cadeira? E 48 seria o equivalente a 4 dúzias de pé de cadeira. 4 dúzias de pés de cadeira, entendeu? Então, olha lá, uma dúzia virou 4. Não, não é que uma dúzia virou 4. São 4 dúzias dos pés. Os pés são as partes do todo cadeira. Mesma coisa aqui, ó. São 4 mols de átomos de carbono. Os átomos de carbono são parte do todo butano, que é essa substância aqui, ó. Então, em 1 mol de moléculas de butano, tem 4 mols de átomos de carbono. E quantos de hidrogênio? Muito bem, você falou 10. 10 mols de átomos de hidrogênio. Certinho? Então, não se assuste quando você vê, por exemplo, como que pode? 1 mol disso aqui virou 4 desse mais 10, tipo, tem 14 mols agora? Sim, tem 14 mols porque isso aqui são as partes desse todo. Assim como lá a cadeira. Eu teria 48 pés de cadeira, mais 12 cadeiras. Como é que 12 virou 48? Porque 48 são partes do todo cadeira. Beleza? Então, esses átomos são partes do todo molécula de C4H10. Ok? Então, é possível a gente trabalhar nessa ideia. Tranquilidade? Belezinha? Tá, então vamos ver um exercise sobre isso aqui. Olha lá. Eu teria o seguinte. A quantidade de mols existentes em 1,5 vezes 10 a 24 moléculas de ácido fosfórico, que é o H3PO4, é igual a... Muito bem. Pensando, olha só, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quem é a substância que você está falando. Tá lá, ó, H3PO4. Então, para esse H3PO4 aqui, nós vamos calcular a massa da molécula. Então, você vai na tabela, pega o valor do hidrogênio. É 1U vezes 3 hidrogênios. Mais, você vai na tabela pegar o valor do fósforo, que é 15... Desculpa, esse é o número atômico dele, que é 31U. Você vai lá na tabela pegar isso. Mais o oxigênio, 16 unidades de massa atômica vezes 4 átomos. Então, nós teríamos aqui, ó, 3 vezes 1, 3, mais 31, mais 64.
nós chegaríamos a um total de 64, 94, 95, 98 unidades de massa atômica. É a massa molecular do H3PO4. Tá bom. Então, se eu pegasse 98 gramas desse ácido, eu estaria pegando 1 mol, que é o equivalente a 6 vezes 10 a 23 moléculas desse negócio, tá bom? O que ele quer que eu diga? Quantos mols, quantos mols eu tenho nessa quantidade de moléculas? Então, olha a relação que o exercício está falando. Mol com moléculas. Ah, beleza. Mol com molécula? Aqui, eu tenho a relação mol com moléculas. Então, tá dito para mim ali, que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas desse cara aqui, do ácido sulfúrico. O que ele quer saber? Quantos mols? X. Quantos mols eu teria em 1,5 vezes 10 a 24 moléculas desse ácido. Basta que a gente faça aqui a multiplicação em cruzes, e eu teria lá então que x vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a 1 vez 1,5 vezes 10 elevado a 24. Então, x é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Belezinha? Tranquilex? Joia! Antes de sair fazendo multiplicações loucas aí e tal, nós vamos fazer simplificações. 1,5 dividido por 1,5 dá 1. 6 dividido por 1,5 dá 4, certo? Então, eu posso simplificar aqui. Simplificando por 1,5 dá 1. Simplificando por 1,5 dá 4. Então, fica 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 dá 0,25, certo? E o que eu faço com esses 10 aqui, professor? Divisão de potências de mesma base. Você mantém a base e subtrai os expoentes. 24 menos 23 dá 1, certo? 10 elevado a 1 é 10. Então, 0,25 vezes 10 seria 2,5 mols, ok? Então, a resposta aqui seria 2,5 resposta E para este exercício. Belezinha até aqui, meu amigo? Tranquilidade? Beleza? Vamos ver mais um? Vamos ver mais um? Pode ser? Olha lá, olha que beleza. Considere uma mistura de 5 mols de butano e 3,5 mols de etano, contidos num recipiente de 10 litros a 127 graus Celsius. Qual o número total de átomos de carbono no sistema? Professor, muito difícil. Não é, rapaz. Preste atenção, vamos lá. Vamos fazer um desenho do que ele falou para nós aqui. Ele disse que nós temos 5 mols de C4H10. E disse que temos também 3,5 mols de C2H6. O que ele quer saber? O total de átomos de carbono. Átomos de carbono. Ah, tá. Ele não quer saber quantos mols de carbono tem, ele quer átomos de carbono. Beleza. Para fazer isso aqui, nós vamos ter que trabalhar em partes, tá? Então, vamos brincar aqui primeiro com o C4H10. Olha só, lembra que eu te dei como exemplo que se eu tiver
1 mol de C4H10, eu teria 4 mols de carbono? Não falei isso para você durante a aula? Por quê? Olha lá, ó. Para cada molécula tem 4 átomos, então eu tenho 4 vezes mais átomo do que molécula. Então, 4 vezes mais mols de átomos de carbono do que moléculas. Beleza? Então, se um mol tem 4, 5 mols dessa molécula tem X. Ou seja, a gente chegaria em quanto? 20 mols de carbono nessa molécula. Só que tem essa aqui para a gente ver também. Então, também tem que pensar no C2H6. Ó, se 1 mol do C2H6, 1 mol do C2H6, opa, H6. Se 1 mol do C2H6 tem 2 mols do carbono, tá entendendo? Ó, 1 mol desse tem 2 de carbono. Então, se 1 mol tem 2 mols de carbono, 3,5 mols dessa substância aqui, ó, teriam X, certo? Quanto que vai dar esse X aqui, galera? 2 vezes 3,5, ou seja, 7 mols de carbono, tá bom? Então, ao todo, eu tenho 20 mols de carbono aqui com mais 7 mols aqui. São 27, ok? 27 mols de carbono. Tá bom. Beleza, só que ele não está querendo saber quantos mols de carbono tem. Ele está querendo saber quantos átomos de carbono tem. Ué, tranquilex. Olha só, vamos pensar. Se 1 mol de carbono equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, certinho? Ó, lembra lá, né? 1 mol é um termo ligado a essa quantia. 1 mol, 6 vezes 10 a 23. Quanto nós conseguimos? Não foram 27? Quer ver só? Olha lá, ó. 20 mols daqui com mais 7 daqui, são 27. Então, se 1 mol corresponde a isso, 27 mols de carbono, que é o total que a gente tem nessa mistura, equivale a X. Então, X é igual a 27 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, X é igual, ó, 27 vezes 6, 17, 42, 4, 16, 12, com mais 4, 16. Então, X é 162 vezes 10 elevado a 23. Veja que não tem essa resposta. Ai, mas por que não, professor? Porque você tem que pôr em notação científica. E pela notação científica, só pode ter uma casa com valor antes da vírgula. E aqui tem 3, ó. Então, essa vírgula tem que vir para cá, ó. Esse negócio tem que virar 1,62. Só que para você mexer aqui, você tem que mexer na potência. E pense comigo. Era 162. Agora é 1,2. Diminuiu o valor, certo? Ó, a casa eu tive que diminuir 2 vezes aqui, ó. Diminuir 2 vezes para dar 1,62. Se eu diminuir aqui 2 vezes, eu aumento aqui 2 vezes para compensar. Então, aqui vai para 25 átomos, certo? Então, 1,62 vezes 10 elevado a 25 átomos. E não temos resposta. O que aconteceu então? Está errado isso aqui, meu amigo. Isso aqui está errado. Não deveria ser 28. Isso aqui deveria ser 25, certo? Nós fizemos tudo certinho. Essa seria a resposta, porém está errado. A resposta é 1,62 vezes 10 elevado a 25 e não a 28. Está um erro aqui na resposta, está um erro no exercício. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido. Esse foi o assunto da semana. Não se esqueça de comentar nesse vídeo de hoje o que você quer para a semana que vem, porque cai na prova. A gente se vê no próximo vídeo. E aí, como é que foi? Gostou desse vídeo?
Se você gostou, olha só, inscreva-se no nosso canal para você receber as novidades toda semana, combinado? Aqui do lado, vídeos relacionados para que você possa continuar vendo a química de um jeito diferente. E abaixo, o botão para você conhecer o nosso site, o mundodaquimica.net. Combinado?